Olá, meu nome é Sebastian e você provavelmente entendeu errado o texto de Hebreus capítulo 13, versículo 15. Ou talvez não. Pois bem, muita gente se vale do uso desse texto, desse versículo, para poder corroborar e apoiar a ideia, a doutrina, o ensino de dedicarmos cânticos ao nosso Deus, especialmente durante as nossas reuniões entre irmãos na fé. Mas será mesmo que esse versículo representa essa ideia? Será mesmo que esse texto está nos transmitindo e ensinando isso mesmo? É o que vamos ver e examinar neste vídeo. Então, sem mais preâmbulos, leiamos o seguinte texto. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Muito bom. Esse texto contém a famosa frase sacrifício de louvor. O que significa essa frase? O que representa esse conjunto de palavras? Vamos tentar entender definindo o que significa a palavra louvor ou o verbo louvar, o ato de louvar. Louvar simplesmente quer dizer elogiar. Ou poderíamos também definir da seguinte forma: louvar, que é o ato de elogiar, simplesmente quer dizer reconhecer uma virtude, reconhecer uma boa qualidade, reconhecer uma boa ação. Nós louvamos a Deus porque, por amor, Ele nos criou. Nós louvamos a Deus porque, por amor, Jesus, o Filho unigênito, Ele morreu no nosso lugar. Nós louvamos a Deus porque Ele nos sustenta, nos dá o pão de cada dia. Enfim, motivos para louvar, elogiar o nosso Deus não faltam. Então, se a frase sacrifício de louvor significa um sacrifício elogiável, então será mesmo que nós podemos associar essa frase ao sentido de cânticos, cantar, etc.? Acho complicado. Pois bem, nós podemos louvar o nosso Deus cantando, falando, pregando, ensinando, orando, escrevendo e até pelas nossas ações nós podemos de alguma forma transmitir essa ideia de que nós estamos reconhecendo as virtudes e as qualidades do nosso Deus. Mas nem todo cântico contém louvores. Às vezes nós cantamos cânticos que visam a edificação da congregação local. Mas a maioria dos cânticos certamente vão focar em elogiar, exaltar o nosso Deus. Então, tendo em vista essa definição do termo louvar, vamos examinar agora o texto na íntegra. O texto na versão ARA começa dizendo: por meio de Jesus, isto é, através de Jesus, pois ofereçamos a Deus, ou seja, Deus é o nosso objetivo final. Mas para termos acesso ao nosso Deus, nós precisamos de uma ponte. E essa ponte, esse meio, é Jesus. E quando nós, através da pessoa de Jesus, o tempo todo, sempre, 24 horas,
Nós, através de Jesus, tendo acesso ao Pai, podemos finalmente oferecer sacrifício de louvor. E como eu tinha mencionado anteriormente, o termo louvor significa elogiar, reconhecer uma virtude, reconhecer uma qualidade, uma boa ação, etc. E o texto continua: que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O fruto aqui simplesmente quer dizer o resultado, a consequência, é o efeito daquilo que você causou. Se você é uma dessas pessoas que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, ou se você é uma dessas pessoas que reconhece o nosso Deus bíblico, então, se você está confessando, verbalizando essas palavras de que você está sujeito ao nosso Deus ou ao Cristo, então é necessário torná-lo expressivo através das obras, através da prática. Tem essa parte empírica, pragmática. Se você, em outras palavras, se confessa como seguidor de Cristo ou seguidor de Deus, você então precisará demonstrá-lo em prática através de sacrifício de louvor. Vamos voltar a examinar o termo sacrifício de louvor com um pouco mais de profundidade. Pois bem, a frase sacrifício de louvor, no texto em grego, em Hebreus 13:15, diz o seguinte: Thesian aineseos. Essa segunda palavra, aineseos, é traduzido ou pode ser traduzido como de louvor ou de elogio. E especificamente falando, a palavra aineseos deve ser entendido como um tipo de genitivo descritivo. E o que seria um genitivo descritivo? Em poucas palavras, quando uma palavra, um substantivo em grego, está escrito no genitivo, na forma genitiva, e expressa a ideia de genitivo descritivo, essa palavra automaticamente vai ter a função de descrever, caracterizar, definir e especificar a palavra a qual esse genitivo está relacionado. Em outras palavras, quando você lê na sua Bíblia, que seja em versões como ARA, NVI, etc., essa frase de louvor está descrevendo o tipo de sacrifício. Em outras palavras, sacrifício de louvor quer dizer um sacrifício elogiável, louvável, um sacrifício que mereça, humanamente me expressando, claro, que mereça o reconhecimento da sua qualidade, da sua virtude, da sua boa ação e intenção. Então, é esse tipo de sacrifício que nós precisamos e devemos apresentar caso você esteja expressando com os seus lábios a ideia de que você é um seguidor de Deus ou um seguidor de Jesus Cristo, né? No final das contas, as obras são uma extensão da nossa fé. A fé não é meramente uma fé abstrata, pelo menos a fé bíblica, claro. A fé bíblica não se limita a uma fé abstrata, mas a fé bíblica se estende a uma fé pragmática. Você o demonstra pela ação. Agora que temos examinado
o texto de Hebreus capítulo 13, versículo 15, ainda fica a pergunta: será que nós poderíamos usar esse versículo, ou ao menos a frase que está dentro do versículo, a frase seria sacrifício de louvor, dentro de um contexto relacionado aos cânticos, aos hinos que nós dedicamos, principalmente durante as nossas reuniões eclesiásticas? A resposta é não. Quando nós lemos o versículo 15 do capítulo 13, nada fala a respeito dos cânticos. E quando nós lemos o capítulo 13 na íntegra, a partir do primeiro versículo até o final da carta, tampouco vamos encontrar alguma coisa relacionada aos cânticos. De fato, os dois principais assuntos, a grosso modo, do capítulo 13 dessa carta é o relacionamento que nós temos com os demais no Senhor e as boas obras que nós praticamos através do Senhor. Esses seriam os dois grandes assuntos, a grosso modo, do capítulo 13. E especificamente, quando nós lemos os versículos 11 ao 14, isto é, logo os versículos que estão precedendo o versículo 15, e quando nós lemos, por exemplo, o versículo 16, logo o versículo que vem após o versículo 15, nós podemos perceber nesses versículos, nesses textos, que o escritor dessa carta em nenhum momento está falando ou querendo associar alguma ideia aos cânticos. Na realidade, está falando sobre o relacionamento entre a família da fé, entre as pessoas, e as boas ações que nós desempenhamos por amor aos demais e em benefício aos demais. Leamos os versículos 11 ao 14. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Como você pode ter percebido ao ler esses 4 versículos, o que Jesus fez por nós é o seguinte: ele se sacrificou. Ele foi o sacrifício em si. E ele se sacrificou por amor a nós e em benefício a nós. E daí para frente, Jesus, portanto, se torna o nosso parâmetro, o nosso modelo que nós devemos imitar. E perceba o seguinte: quando nós lemos esses versículos, por exemplo, Jesus nos dá um modelo de um tipo de sacrifício, porque não é qualquer tipo de sacrifício aqui. O que Jesus fez foi um sacrifício pessoal ou um sacrifício interpessoal. Jesus fez um sacrifício egoísta ou Jesus fez um sacrifício altruísta? Pois bem, Jesus fez um sacrifício interpessoal, um sacrifício altruísta. Ou seja, esse sacrifício se deu pelo motivo de Jesus nos amar. Em outras palavras, Jesus se sacrificou por amor a nós e em benefício a nós. É um sacrifício interpessoal, altruísta. E esse é o tipo de sacrifício que nós devemos imitar. E lembre-se que após a leitura desses 4 versículos, vem o versículo 15, que nós
aprendemos recentemente que o sacrifício de louvor é um sacrifício elogiável. Pois bem, agora que nós temos compreendido que os versículos 11 ao 14 estão transmitindo a ideia de um tipo de sacrifício específico, isto é, um sacrifício interpessoal, altruísta e, portanto, esse é o tipo de sacrifício que nós devemos reproduzir em nós e através de nós, por amor às pessoas e em benefício às pessoas. Faz mais sentido agora o tipo de sacrifício que nós devemos desempenhar quando nós lemos Hebreus capítulo 13, versículo 15. Mas leiamos agora o versículo 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Na versão NVI, o texto diz o seguinte: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Em outras palavras, tomando como exemplo o versículo 16 da versão NVI-BR, nós temos aqui dois tipos de exemplos de sacrifícios interpessoais altruístas. O primeiro seria continuar praticando o bem e o segundo seria sermos cooperadores ou o ato de repartir, de sermos generosos com os demais, com os desfavorecidos, com os necessitados. Em outras palavras, quando nós lemos os versículos 11 ao 14, nós temos aprendido que Jesus fez um sacrifício interpessoal, altruísta, por amor a nós, em benefício a nós. No versículo 15, nós temos aprendido que, caso você e eu estejamos confessando, verbalizando que somos seguidores de Deus, ou especificamente falando, seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos demonstrá-lo a partir de obras, porque as obras são uma extensão viva, dinâmica e visível da nossa fé. Se nós dizemos que somos discípulos de Jesus, se somos servos fiéis de Deus, devemos demonstrá-lo então através de sacrifícios, mas não qualquer tipo de sacrifício, senão o tipo de modelo que Jesus nos mostrou, sacrifícios interpessoais e sacrifícios altruístas, visando o amor e o benefício dos demais. E daí se tornarão sacrifícios louváveis, elogiáveis. E finalmente, quando nós lemos o versículo 16, nós temos aprendido aqui a partir de dois exemplos de sacrifícios segundo o contexto do texto. Sacrifícios no sentido de continuar praticando o bem por amor aos demais e em benefício aos demais e de repartir, sermos generosos com aqueles que estão precisando de ajuda. Então, como você pode perceber mais uma vez, o texto em si, do 11 ao 16, não está falando sobre cantar ou dedicar cânticos. Agora, fica ainda a pergunta, podemos usar a frase sacrifício de louvor em relação aos cânticos? Todo texto fora do seu contexto vira um pretexto. Guarde essa frase, porque será muito útil toda vez que você tentar ler e interpretar corretamente as Sagradas Escrituras ou qualquer outro livro, enfim. Você sempre precisará considerar o contexto do texto para interpretar corretamente aquilo que está sendo lido, estudado e meditado. Então, para concluir, toda vez que você for usar o versículo de Hebreus 13:15, esse versículo nada tem a ver com os cânticos. Isso devido ao assunto do contexto, cujo contexto fala sobre sacrifícios interpessoais e
altruístas por amor e em benefício aos demais. E o parâmetro é Jesus Cristo. Se você gostou e achou útil o vídeo, o estudo de hoje, deixa um like e compartilhe com seus amigos e todo aquele que tem curiosidade em entender um pouco mais da palavra do Senhor. Se tiver também alguma dúvida, alguma pergunta ou quiser deixar algum comentário, pode deixá-lo na caixa de comentários que eu, com o maior prazer, vou lê-los e, se eu puder ajudar em algo, eu estarei aqui presente com a permissão de Deus. Até mais e que Deus te abençoe. Tchau, tchau.